Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Ar, agradecemos a presença e antes da prece inicial, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Relacionamento. Se dificuldades e provações te visitam, no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Por isso é imperioso que a compreensão te presida os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção dos objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros. Mas porque isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Os outros serão nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso lhes seja possível, ocorrendo mesmo conosco em relação a eles. À vista disso, ama aos amigos sem prendê-los. Esse terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível surja um dia em que não consiga permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda, no caminho. Outro te entendia os propósitos até ontem. No entanto, experiências, se lhe fizeram necessárias, alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Aceita-os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Nos momentos de mudanças e renovação, para aqueles a quem mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro, para a execução das tarefas que o mundo te conferiu. E os que se afastam de ti voltarão depois, com mais força de amor, a fim de te auxiliarem ou serem auxiliados. A verdade não se deteriora, somente perde os seres queridos aqueles que possessivamente os procura quando se fazem distantes. Porquanto quem ama, ama sempre e de tal modo que ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que pelas forças do Espírito jamais deles se afastará. Livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo.
se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos Sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Aqui vamos ler. Roseli, Rosângela. Rosinha, por favor. Olha, Zona, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, página 57. Há muitas moradas na casa de meu pai. Obrigado. Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não te turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vós houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Diferentes estados da alma na erraticidade, no plano espiritual. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem ao espírito que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, no plano espiritual, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos que lhes constituíam o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, porquanto há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Ou seja, conforme o nosso grau de adiantamento, nós vamos alterando não só os mundos, os locais em que habitamos, mas também as nossas condições de felicidade pessoal. Quanto mais nós nos desapegamos, nos desmaterializamos da questão das paixões, dos desejos, nós vamos sendo mais felizes.
pois a nossa felicidade passa a não mais depender de coisas ou situações, mas do que fazemos em benefício do próximo. Algum comentário? Nós sabemos, né, Fred, irmão, que há mundos mais fluídicos que o nosso, né? A matéria nos torna densos, né? E propensos a práticas aí não muito recomendáveis, né, meu? O que nós temos é que nos melhorar como pessoas, né? E, e buscarmos aí uma evolução. Quiçá alcancemos um desses mundos, né? Mais evoluídos, não, meu? Obrigado. Ou então, ainda que permaneçamos na Terra, né? Que quando voltarmos uma próxima vez, os nossos irmãos que aqui estejam já estejam mais sublimados, né? Mais melhorados, né? Porque estamos aí no auge da transição para um mundo em regeneração, aonde o mal não mais predominará. Então, que possamos fazer os esforços para continuar aqui na Terra e não sermos convidados a habitar mundos inferiores. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não, Fred. Não, obrigado, Fred. Diferentes categorias de mundos habitados. No ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto o grau de adiantamento e inferioridade dos seus habitantes, ou seja, os mundos são classificados em virtude dos que ali estão. Para ter uma ideia, né, aqui no planeta solar, o único mundo de provas e expiações é a Terra. Né? E tem um mundo prisão também, que é, acho que Plutão. Tirando essas duas exceções, todos os outros planetas são planetas de espíritos mais adiantados, que já não necessitam de um corpo físico. Entre eles, aos que estes últimos são mais inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um sobre o outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, as características mais dominantes, divididos de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundo de expiações e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, é para isso que estamos caminhando, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos,
habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham ali presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem, subirem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impelidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então, prosseguir aqui na Terra pode ser um castigo, e um castigo ainda maior, né? Ter que voltar para um mundo primitivo ou um mundo que acabou de se tornar um mundo de provas e expiações. Comentários? Fred, o que a gente depreende é que nos mundos, tanto nos mundos materiais como nos mundos espirituais, há uma hierarquia né, que prevalece. Nós vemos que há uma gradação entre os espíritos, né? E assim como aqui entre os humanos também, né? Vemos que temos pessoas aí, só que entre no mundo material já há uma inversão, né? Enquanto mais miserável o indivíduo, às vezes ele seja o quê? Um espírito elevadíssimo, né? Às vezes um mendigo aí congrega aí luzes que nós não conseguimos enxergar, né? Nós temos exemplo do Chico Xavier, né? Que diante de um mendigo, ele pedia alguma coisa para comer, ele viu nele um ser ascensionado que só veio para aquela condição miserável porque ele escolheu como uma forma de evolução mais rápida. E é claro que no mundo espiritual também há essa hierarquia, né? São os espíritos elevadíssimos e os espíritos ainda que estão na erraticidade, em regiões sombrias, né, do mundo espiritual. Na verdade, é uma complexidade que está muito além da nossa realidade, né, de entendimento, não, meu irmão? Obrigado. Obrigado, Rubem. Realmente estamos arranhando a superfície, né? Destinação da Terra. Uma pergunta que muitos fazem, né? Por que tantas misérias na Terra? Causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia de conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que a população da Terra em face da população total destes mundos?
muito menos que a de uma aldeia em confronto com um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que o habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos? Num hospital, ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. Ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital, saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Ou seja, né, no nosso planeta há muitas injustiças, mas não há injustiçados. Estamos aqui, né, em convivência com aqueles que estão mais na retaguarda, mais atrás, que são mais difíceis do que nós, porque nós merecemos estar aqui, né? O Haroldo Dutra Dias, uma das suas palestras, disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele, né, às vezes nós questionamos, né, por que Deus não resolve, né, todas essas questões, esses problemas que nos assolam a todos, a humanidade, acaba com o sofrimento, né? E daí ele brigou com a cachorrinha dele, né? Que ela fez algo que não devia. E daí ela olhou para ele com uma cara assim, não tô te entendendo, né? O que eu fiz de errado? E muitas vezes nós agimos da mesma forma para com Deus, né? Por que eu estou em sofrimento, né? O que eu fiz para estar passando por isso, né? E nós não temos condições de entender, de compreender num aspecto mais grandioso das coisas, né? Como elas devem caminhar, né? O que a doutrina nos explica é que todo efeito tem uma causa que o precede, né? E que Deus é infinita justiça, bondade e misericórdia. E sendo assim, né, não podemos, se Deus não erra, os nossos sofrimentos eles não são indevidos, né? Eles de alguma maneira são justificados, ainda que nós não possamos entendê-los neste momento. Por isso é preciso que nós confiemos na providência divina, que tudo está no seu lugar, mesmo quando as coisas pareçam não estar. E aí cabe a nós fazermos esse exercício, né, da resignação ativa, que não é vitimismo. É eu aceitar a situação que eu me encontro, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, mas fazer tudo ao meu alcance para melhorar. Comentários? Ainda, Fred, sobre o que eu já tinha dito anterior, né? Então, aqui há uma inversão, né?
os mais favorecidos, os mais esclarecidos, eles se arvolam como seres superiores, não é? Dentro de um contexto do mundo material. Mas nem sempre isso corresponde com o que eles são na realidade e espiritualmente falando, né? Então, é algo que nós temos que refletir, né, meu irmão? Verdade. E Aí também, tem uma Rubem, frase aí que eu posso. pode falar. Me perdoa, Fé. Me perdoa, Fé. Ainda tem uma frase que eu postei aí no Facebook, e talvez condiza, seja condizente com a realidade, com o que nós estamos, né, comentando. Sejam os governantes tais quais os governados. Não, meu? Obrigado. É verdade, né? Eles nos espelham, né? De alguma maneira, é o que nós, por enquanto, merecemos, né? Em vez de entrar na questão dos mundos inferiores e superiores, eu gostaria de convidar a todos agora a fazermos as nossas vibrações. Vamos então nos conectar a Jesus, agradecendo por este momento de estarmos em Sua presença. Ele nos prometeu que onde dois ou mais estivessem ali reunidos em Seu nome, aqui Ele estaria, e aqui Ele realmente está. Pela presença dos nossos amigos espirituais, que já chegaram às nossas casas já há algum tempo, promoveram a limpeza do nosso ambiente doméstico, removeram as construções mentais negativas, os miasmas e todas as energias negativas. Inclusive os irmãos inferiores que poderiam aqui estar, foram convidados a aqui permanecer para ouvir a nossa conversa, ou então a se retirar, e muitos outros foram aqui trazidos para ouvir essas palavras tão necessárias para eles e muito mais para nós mesmos, pois tudo que nós falamos, primeiramente é para nós. E todos nós somos trazidos aqui ao Brasil, que é considerado, nem diz o livro de Chico, o coração do mundo, a pátria do Espiritismo, para que possamos depois sermos plantados em outras encarnações, em outros locais, para que possamos fazer crescer essa árvore evangélica do Cristo, essa modificação, e muito do que às vezes entendemos que está perdido, deturpado, é que nós conseguimos enxergar uma janela muito limitada do tempo. E todos aqueles que detêm o poder neste momento, eles o fazem por pouquíssimos anos. Porque a morte e a dor nos nivela a todos. E as leis de Deus são eternas, imutáveis. E a cada um segundo as suas obras, né? Cada um de nós vai colher aquilo que plantou. Em verdade, ao invés de nutrirmos ódio, repulsa por todos aqueles que detêm o poder no momento e que parecem que não fazem a mínima questão de acertar, que possamos expressar por ele misericórdia, possamos enviar boas vibrações para que, quem sabe, eles ainda possam fazer boas escolhas enquanto é tempo, pois graves sofrimentos os esperam. Sofrimentos que não desejaríamos para os nossos piores inimigos. Então, agradecendo a Jesus por estarmos aqui reunidos, vamos vibrar por todos aqueles que estão em sofrimento, muito maiores do que os nossos, pois quando nós reconhecemos que há irmãos que sofrem mais do que nós, o nosso sofrimento pessoal se apequena, diminui, pois prestar atenção no outro
é um ótimo antídoto para a nossa dor própria. Vibramos então pelos nossos irmãos desencarnados em sofrimento, entre eles aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como o Charles, o Fred, a Verena, a Gabriele, o Alain, o Bruno, o Elias, a Juliana e tantos outros. Que esses irmãos possam receber neste momento um raio de esperança, sabendo que não existe sofrimento que dure para sempre. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados como nós, que batem as portas do suicídio, sendo influenciados por algozes, por irmãos que não os perdoaram devido às suas traições, e muitas vezes nós mesmos, em outras vidas, fomos esses carrascos, essas pessoas difíceis, pois numa época mais recuada, 200, 300, 500 anos atrás, numa sociedade mais acelvajada, é muito provável que tenhamos cometido deslizes muito piores do que os de hoje. E Deus, Jesus, permite a nossa moratória moral, para que possamos, assim, conquistar, com o trabalho no bem, a redenção dos nossos erros. Daí a frase: um ato de caridade cobre uma multidão de pecados. E se nós temos multidões de pecados pretéritos do passado, que possamos trabalhar no bem, para que, quando a conta venha, ela já venha reduzida, ela já venha atenuada pela misericórdia divina. Pois Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. O pecador há de transformar-se, e somos todos chamados, nós que temos um pingo a mais de espiritualidade, a socorrer aqueles que estão mais atrás. Os menos bons socorrem os piores. E assim peçamos a Jesus que ampare todos os nossos irmãos, que detêm o poder na terra, que todos eles possam fazer melhores escolhas, restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E agora que possamos pensar naquelas pessoas que nos venham ao pensamento neste momento. Que essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliadas. Vibramos ainda pelos centros espíritas, pelos templos, pelas igrejas, seitas de quaisquer natureza, que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para a nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Eu pedi para o Emerson fazer a prece maritária e depois o Rui faz a prece final. Obrigado. Gokubi Jiso Gengen Shikaita Kama Harani Kamuta Mahimo Idemasu Kamurogi Kamuromi no Michikara Mochite Banseito Hitonomi Oya Kamu Amatsu Suno Mahikari Omikami Arahido no Kamuta Chimoro Morono Sakagoto Tamahino Chuchumiki Garobama Ekaremote
Arahi Kiyome Misugi Tamaite Kamino Kono Chikara Yomigairase Tamae Tomosu Kotono Yoshio Kashikomi Kashikomi Momosu Miyoyamotosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Saki Hai Tamae Miyoyamotosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Saki Hai Tamae Kanagara Tamahichi Hamase Kanagara Tamahichi Hamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E cada um de nós seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe sempre. Amém. Boa noite, Deus gente. abençoe. Obrigado. Boa noite.